Eu não sei se você sabe, mas as joaninhas são pequenos besourinhos, né? Mas talvez o besourinho mais famoso que existe, porque muita gente conhece a joaninha geralmente primeiro nos livros de histórias infantis, contos, filmes, desenhos, cadernos, né, de materiais escolares, por exemplo. Quem tem horta aprende a valorizá-las ainda mais por conta do seu papel no equilíbrio do ambiente, da biodiversidade e, consequentemente, da saúde da horta. Mas quem não segue o método horta da Ecolabora costuma aí ter trabalho com esses insetos que as joaninhas são predadoras, né? A joaninha é predadora voraz dos pulgões, da mosca branca, de ácaros, da cochonilha e até ovos de lagartas elas se alimentam também. Então elas fazem aí, nos ajudam a fazer o controle biológico de outros insetos que a gente chama de pragas, né, na horta, nos jardins. É importante a gente conhecer o ciclo de vida dela, o ciclo de vida da joaninha, porque assim como as borboletas, a joaninha passa por um processo de metamorfose completa. Ou seja, ao longo da vida, ela passa por 4 estágios que são bem diferentes um dos outros. E aí muita gente que não conhece esses estágios acaba matando os ovinhos ou as larvas ou até a pupa da joaninha sem querer. As joaninhas são facilmente, né, identificadas quando elas estão adultas pelo formato e pela coloração vermelho com as bolinhas pretas, né? Mas eu já vou mostrar aqui para você como é esse processo de metamorfose dela, que é super importante conhecer. Nessa imagem, a gente tem o ciclo completo da joaninha. Então, aqui, nessa primeira imagem, nós temos um casal de joaninhas clássicas, né? Que é essa joaninha vermelha com os pontinhos pretos, estão, né, copulando aqui. Depois que eles fazem esse processo, né? Depois do acasalamento, as fêmeas de joaninha vão depositar aí cerca de 20 ovos, geralmente, nas plantinhas. Quais plantinhas já vou explicar logo, logo para você. E cerca de 2 a 5 dias depois, ou pode ser também até 10 dias, depende muito da temperatura, de vários fatores aí, mas em média, vamos pôr aí 4, né, dias, as larvas saem e tem as larvas, né, tem os ovos aqui que vocês podem ver, amarelinhos, mais alaranjados, mais amarelos, e começam a sair as larvas delas nessa terceira foto aqui de cima. Tá dando para ver direitinho? Umas pequenas larvinhas muito diferentes da joaninha adulta, né? E essa larva, ao longo de, em média, aí, 15 a 20 dias, né? Elas são vorazes também, se alimentam de principalmente pulgões. Depois vou explicar melhor do que elas gostam de se alimentar, mas é principalmente pulgões. E as larvas da joaninha, que vão crescendo, trocando de pele, e tem esse formato aí, parece um jacaré, né? Bem estranho comparado com a joaninha adulta. Elas se alimentam aí de 80 pulgões por dia, para você ter noção. Elas são realmente vorazes. E depois que elas vão crescendo, trocando de pele ao longo aí de 15 a 20 dias, né, de 2 a 3 semanas, elas viram uma pupa, que seria como se fosse um casulo, né? Que é essa foto aqui de baixo, mais alaranjada aqui, tá vendo? Que ela criou uma carapuça aqui, e esse é como se fosse o casulo da joaninha, que a gente chama de pupa. E ela vai ficar aí ela fica parada, né? Depois que ela vira casulo, depois que ela vira uma pupa, ela fica parada aí por cerca de 10 a 15 dias, de 1 a 2 semanas, que aí é quando a joaninha adulta vai surgir conforme a gente conhece, né?
E aí, nesse momento de pupa, a larva, né, que vai virando pupa, ela para de se alimentar, fica paradinha como um casulo de borboleta, e até que sai a joaninha adulta. No caso aqui saiu até uma joaninha mais amarela, vou mostrar alguns tipos de joaninha aqui já já para você. E aí ela volta a se alimentar. E aí ela fica no estágio adulto, vai viver aí cerca de 2 meses, né, nessa fase adulta. E eu vou te mostrar aqui também o tanto de joaninha que tem, né? A gente conhece essa mais vermelhinha, mas tem outros tipos de joaninha também, mais escuras, mais amarelas. Mas as mais conhecidas mesmo são as vermelhinhas, né? Tem umas que são só vermelhinhas, não tem as pontinhas pretas. Percebe? Olha a diversidade que temos, né? As joaninhas se alimentam principalmente de insetos, né? Como eu falei, em especial os pulgões, mas elas apreciam também pólen e o néctar, né? De algumas flores. Tem algumas que comem fungos também, cogumelos.